Tem uma coisa que me intriga profundamente quando penso no processo de mudança humana. Porque duas pessoas em circunstâncias quase idênticas, com as mesmas informações, os mesmos recursos, a mesma intenção declarada de mudar, chegam a resultados tão diferentes, uma muda, de forma real, de forma que fica, de forma que com o tempo se torna irreconhecível se comparada a quem era antes. A outra tenta, avança por um tempo, e depois de um período mais longo ou mais curto, se encontra de volta ao mesmo lugar, com a mesma dor, o mesmo ciclo, a mesma confusão sobre por que não consegue. E quando você observa com atenção o que separa as duas, você descobre que não é inteligência, não é disciplina, não é acesso à informação. É algo muito mais sutil e muito mais poderoso do que qualquer um desses fatores. É o estado emocional a partir do qual cada uma tenta mudar. E hoje a gente vai entrar fundo nisso. Seja bem-vindo, bem-vinda ao Devagar Tudo Muda. Esse é um espaço de desenvolvimento emocional baseado em estudos, em filosofia e em experiências reais de transformação. Aqui a gente não vende solução rápida. A gente entra fundo no que está por baixo. Fica comigo até o final, porque esse vídeo ele tem camadas e as mais importantes estão no fim. Vamos começar com uma ideia que parece contraintuitiva, mas que é suportada por muita pesquisa. A forma como você se sente enquanto tenta mudar é tão importante quanto o que você faz enquanto tenta mudar. Não mais importante, mas igualmente importante. Damásio mostrou que emoções não atrapalham o pensamento racional, elas informam o pensamento racional. O sistema nervoso usa o estado emocional como dado para avaliar situações e tomar decisões. Isso significa que se você está tentando construir algo novo a partir de um estado emocional de medo, de inadequação, de dúvida constante, o seu sistema nervoso está avaliando que algo está errado e vai buscar o familiar como forma de voltar ao que parece seguro. E o familiar é o padrão antigo. Mas aqui está onde fica interessante. Você não precisa esperar se sentir perfeito, perfeita para começar a mudar. O que você pode fazer e o que os estudos sobre emoções e comportamento sugerem que funciona é treinar estados emocionais que sustentam a mudança. Não fingir que sente algo que não sente. Treinar, cultivar, nutrir estados emocionais que dão ao sistema nervoso a mensagem de que é possível. E a emoção mais poderosa para isso, a que aparece consistentemente nos estudos sobre resiliência, sobre bem-estar e sobre transformação sustentável, é a gratidão. Não a gratidão performática de listar coisas que você tem. A gratidão real, que é uma mudança de perspectiva sobre o que já existe. Quando você está tentando mudar a partir de um estado de falta, de o que ainda não tenho, de o que ainda não sou, de o que ainda não consegui, o sistema nervoso recebe a mensagem de escassez, e escassez ativa o modo de sobrevivência, que é o modo do automatismo, do padrão antigo, do que já é conhecido. Quando você encontra algo, qualquer coisa, pelo qual genuinamente sente gratidão no processo da mudança, algo que já mudou, algo que você já é diferente de antes, algo que você já conseguiu sustentar, você muda o estado emocional. E com o estado emocional diferente, o que é possível muda junto. Pense numa mulher chamada Beatriz, 47 anos, que estava tentando mudar sua relação com o próprio corpo após anos de autocrítica intensa. Ela havia tentado inúmeras vezes com regras, com dietas, com planos, e sempre voltava ao mesmo lugar, ao ciclo de restrição e compensação, de se odiar e tentar consertar o ódio com mais regras. Num determinado momento, ela parou de se concentrar no que queria mudar e começou a perguntar o que já mudou, por menor que fosse, não no corpo, na relação com o corpo, e encontrou coisas pequenas. Uma manhã em que não se atacou ao se olhar no espelho, uma refeição em que comeu o que queria sem culpa, uma conversa em que não fez piada negativa sobre si mesma. Ela começou a agradecer por essas pequenas coisas. Não porque era suficiente, porque era evidência de que algo estava se movendo. E quando o foco foi para essas evidências, o sistema nervoso recebeu uma mensagem diferente. Isso é possível. Isso está acontecendo.
Você consegue. E a partir desse estado, o próximo passo ficou mais acessível. E o próximo, e o próximo. Não porque Beatriz ficou iludida de que já havia chegado, mas porque passou a ter evidências reais de que o caminho existia. Os estudos da psicóloga Barbara Fredrickson sobre emoções positivas documentam algo chamado teoria da ampliação e construção. Ela descobriu que estados emocionais positivos, incluindo gratidão, ampliam o que o sistema nervoso percebe como possível e constroem recursos psicológicos que sustentam a ação ao longo do tempo. Em contraste, estados emocionais de medo e ameaça estreitam o campo de percepção, focando em sobrevivência imediata e no que é familiar. Isso, traduzido para a vida prática, significa que quando você encontra gratidão genuína no processo de mudança, não no resultado final ainda ausente no processo, você amplia o que parece possível. E com um campo de possibilidade maior, as escolhas disponíveis se multiplicam. Agora, quero falar sobre algo que vai de encontro ao que a maioria das abordagens de mudança ensina. A coerência entre o que você pede e o que você faz é inegociável. O universo, a vida, a realidade, como quer que você chame, não responde ao que você deseja, responde ao que você faz. Isso pode soar duro, mas é profundamente libertador quando você entende, porque significa que a mudança não está num insight, numa revelação, numa decisão. Está nas ações consistentes que você toma depois da decisão. Pense em alguém chamado Rafael, 33 anos, que queria construir uma relação mais saudável com o dinheiro. Ele estudou sobre finanças, leu livros, fez cursos, ganhou entendimento real sobre como o dinheiro funciona, mas continuava gastando de formas inconsistentes com o que havia aprendido. E não entendia por quê. Quando Rafael começou a observar com honestidade, percebeu algo que nunca havia nomeado. Para ele, gastar era regulação emocional. Quando estava ansioso, comprava algo. Quando estava entediado, navegava em sites de compras. Quando se sentia mal consigo mesmo, uma nova aquisição dava uma sensação momentânea de controle. O comportamento com o dinheiro não era financeiro, era emocional. E nenhuma informação financeira mudaria um comportamento emocional sem trabalhar o emocional primeiro. Rafael precisava de duas coisas em paralelo: aprender a regular as emoções que o levavam ao gasto impulsivo e, ao mesmo tempo, construir novas formas de responder a esses estados emocionais. Não porque o gasto fosse errado em si, mas porque o gasto estava servindo de substituto para algo que precisava de outra solução. E quando ele entendeu isso, quando começou a trabalhar os dois níveis em paralelo, a coerência começou a aparecer de forma natural, não por esforço, por entendimento. Epicteto dizia que o início da filosofia é reconhecer o estado das suas próprias impressões. Com isso, ele queria dizer que o primeiro passo de qualquer transformação é ver com clareza o que está acontecendo dentro de você, não o que você gostaria que estivesse acontecendo. E ver com clareza exige honestidade brutal consigo mesmo, consigo mesma. Não cruel, honesta. Há uma diferença. Crueldade é se atacar pelo que vê. Honestidade é simplesmente ver, sem distorção para cima ou para baixo. E quando você vê com honestidade, você tem informação real para trabalhar. Informação que nenhum livro ou vídeo poderia te dar porque é específica para você. Antes de continuar, eu quero fazer um convite. Me conta aqui nos comentários o que esse vídeo está mexendo em você. Pode ser um reconhecimento, uma percepção nova, uma lembrança de algo que você entendeu de uma forma diferente agora. Pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo, pode ser o que vier. Eu leio cada comentário e esse espaço aqui não é monólogo. É uma conversa e a sua voz faz parte dela. Vamos continuar. Quero falar agora sobre o silêncio, porque existe uma relação entre silêncio e transformação que raramente é explorada com a profundidade que merece. Vivemos numa era de estímulo constante. Notificações, conteúdo, conversas, ruído.
E nesse contexto de estimulação permanente, a mente nunca descansa o suficiente para processar o que está vivendo. Mudança emocional real exige processamento, exige que o sistema nervoso tenha espaço para integrar experiências novas, para construir conexões entre o que está sendo aprendido e o que já existe. E esse processamento acontece primariamente no silêncio entre atividades, nas pausas, nos momentos de quietude deliberada. Os estudos em neurociência sobre aprendizagem mostram que o hipocampo, que é a estrutura cerebral central para a formação de memórias, consolida aprendizados principalmente nos períodos de descanso. Isso significa que o que você aprende durante o dia só se torna parte de você se houver descanso suficiente depois. E descanso aqui não significa apenas dormir. Significa também momentos de quietude acordado, momentos onde o cérebro não está em modo de processamento ativo, mas em modo de integração. Muitas pessoas que tentam mudar enchem o tempo com mais conteúdo, mais técnicas, mais informação, e então se perguntam por que nada parece ficar. Às vezes o que falta não é mais input, é espaço para o input que já chegou a se integrar. Marco Aurélio escrevia nos seus diários todos os dias, não para se motivar, para processar, para integrar, para se ver com clareza antes de agir. E há algo muito poderoso nessa prática de observar o próprio interior com regularidade e intenção. Não como análise paralela constante de tudo o que você faz, mas como pausas regulares onde você se pergunta com honestidade: o que estou sentindo? O que aprendi? O que percebi? O que preciso? Essas perguntas, feitas com regularidade, constroem uma intimidade com si mesmo, que é o alicerce de toda a transformação real, porque você não pode mudar o que não conhece. Vamos falar agora sobre algo que considero um dos maiores presentes que você pode se dar nesse processo: a especificidade. Mudança vaga produz resultados vagos. Quero ser melhor, quero me sentir bem, quero ter uma vida mais feliz. São intenções genuínas, mas são abstratas demais para o sistema nervoso trabalhar de forma direcionada. O sistema nervoso responde à especificidade. Não quero ser melhor. Quero conseguir dizer não quando quero dizer não, sem a culpa que me devora depois. Não quero me sentir bem. Quero ter dias onde o meu pensamento sobre mim mesmo não me destrói. Não quero uma vida mais feliz. Quero conseguir estar presente numa refeição, com as pessoas que amo sem a mente sempre em outro lugar. Quando você é específica, o sistema nervoso tem um alvo claro, e com um alvo claro, começa a filtrar a realidade de formas que te aproximam desse alvo. Isso não é pensamento mágico, é como a atenção seletiva funciona. O psicólogo Daniel Kahneman, que ganhou o Prêmio Nobel por seus estudos sobre tomada de decisão, documentou extensamente como o sistema de atenção humano funciona de forma seletiva, filtrando a maioria das informações disponíveis e priorizando o que foi marcado como relevante. Quando você especifica o que está buscando, você está marcando como relevante os dados que te aproximam disso. E o cérebro começa a trazer esses dados à consciência de formas que antes passavam despercebidas, oportunidades que antes você não via, padrões de comportamento que antes eram invisíveis, conexões que antes não existiam na sua percepção. Então, uma parte muito concreta do trabalho de transformação é se tornar cada vez mais específica sobre o que você está construindo. Não apenas sobre o que quer sair, sobre o que está entrando. Vamos falar agora sobre uma coisa que é ao mesmo tempo muito simples e muito esquecida no processo de mudança: celebrar. Não celebrar quando chegar ao destino, celebrar ao longo do caminho. O sistema nervoso aprende através de reforço. E o reforço mais poderoso que existe não é o externo, não é o reconhecimento dos outros. É o que você oferece a si mesmo, a si mesma, quando você age de uma forma nova, quando sustenta algo por mais um dia, quando volta ao caminho depois de ter saído, quando tem uma reação diferente numa situação difícil. E você reconhece isso,
você nota. Você diz a si mesmo, a si mesma, isso foi diferente. Você está reforçando o circuito novo. E cada vez que você reforça, o circuito fica um pouco mais sólido. A maioria das pessoas faz o oposto. Nota quando voltou ao padrão antigo e se ataca. Ignora quando ficou no caminho novo. E então o sistema nervoso aprende que o caminho novo é neutro, sem reforço. E o caminho antigo é associado a emoção intensa, embora negativa. E o cérebro, como os estudos em neurobiologia confirmam, aprende mais rápido com emoção intensa do que com neutralidade. Isso significa que ao se atacar quando volta e ignorar quando fica, você está inadvertidamente reforçando o padrão que quer mudar. Inverter isso. Notar quando fica. Reconhecer. Celebrar pequeno. Não celebração exagerada, reconhecimento genuíno. Isso aconteceu. Foi diferente. Eu fui diferente. Esse reconhecimento alimenta o processo de uma forma que qualquer outra estratégia dificilmente alcança. Quero falar sobre persistência porque é onde muita coisa vai errar e poucos falam com honestidade sobre isso. Transformação não é sprint. Não acontece em 30 dias de comprometimento intenso. Não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma prática, contínua, consistente, que se mantém mesmo quando o resultado não é visível. E aqui está o que separa quem muda de quem não muda. Não é quem nunca desistiu, é quem continuou voltando, mesmo depois de ter desistido. A diferença não está na ausência de falha, está na resposta à falha. Alguém que muda trata a falha como dado. O que esse momento me ensina, o que estava faltando, o que preciso ajustar. Alguém que não muda trata a falha como evidência de que nunca vai mudar. E com essa evidência, a próxima tentativa já começa menor, mais hesitante, mais contaminada pelo peso das tentativas anteriores. A forma como você interpreta as falhas ao longo do caminho é, em grande parte, o que determina se o caminho continua ou para. Antes de encerrar, eu quero te deixar com uma última coisa. Transformação real não é sobre se tornar outra pessoa. É sobre se tornar mais você. É sobre remover o que foi colocado por cima ao longo dos anos. Os condicionamentos, as crenças limitantes, os padrões aprendidos em outros contextos que não servem mais. E ir encontrando, por baixo de tudo isso, quem você genuinamente é. Esse processo é lento. Tem dias mais claros e dias mais pesados. Tem momentos onde parece que está andando em círculos. E momentos onde você percebe que algo mudou de uma forma que não tem mais volta. E a coisa mais importante que você pode fazer ao longo desse processo é continuar. Não com pressa, com cuidado, com honestidade, com a gentileza que você teria com alguém que ama e que está tentando. Você merece essa gentileza, você sempre mereceu. Se esse vídeo fez sentido para você, se você sentiu que foi feito especificamente para onde você está agora, eu te convido a compartilhar com alguém que você sente que também precisa ouvir isso. Porque às vezes a mensagem certa muda algo em alguém que a gente ama. E você pode ser quem entrega essa mensagem. E se o método, devagar, tudo muda. Faz sentido para você. O link está na descrição. É um caminho de desenvolvimento emocional que vai na raiz do que conversamos hoje. Quando você estiver pronto, pronta, ele vai estar lá. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like se esse conteúdo teve valor. Aqui toda semana tem conteúdo com a mesma profundidade, o mesmo cuidado, a mesma honestidade. Eu te vejo no próximo vídeo. Devagar, tudo muda.